todos nós queremos justiça. Isso parece ser um valor universalmente consagrado na nossa cultura, mas também em todas as culturas. Não há nenhuma cultura humana que não valorize a justiça, que não tenha manifestações assim típicas, né, de justiça. No entanto, existem concepções diferentes de justiça. Então, embora a gente possa concordar nominalmente sobre a valorização da justiça, quando a gente vai analisar o que as pessoas querem dizer efetivamente com justiça, elas querem dizer coisas diferentes. Eu vou aqui apresentar algumas as concepções, as três das principais concepções de justiça que dominam os debates filosóficos sobre esse assunto contemporaneamente. Então, aqui vale aquela mesma observação que eu fiz na semana passada a respeito de política. É claro que a gente encontra argumentos ruins, né, para sustentar essa ou aquela concepção, e isso não nos interessa aqui. Nós não estamos interessados em argumentos vulgares. A gente está interessado nas melhores concepções, nos melhores argumentos possíveis para sustentar cada uma dessas concepções que eu vou apresentar. Essas concepções, elas são aparentadas, então é claro que eu vou chamar a atenção aqui para as diferenças entre elas, mas elas todas fazem parte da nossa cultura e dessa maneira por isso são aparentadas. Há mais semelhanças entre elas do que pode parecer quando a gente fica só prestando atenção nas controvérsias, nas diferenças, né? E então é importante sempre levar isso em consideração, né? Existe bem mais acordo e cooperação na nossa sociedade do que divergência e disputa. Embora as divergências e as disputas nos chamem mais atenção e causam desconforto, né? Mas o mero fato da gente viver numa mesma sociedade e cooperar uns com os outros indica, né, que nós somos, que há esse, digamos assim, chão comum, culturalmente falando. Bom, vamos ver aqui simbolicamente, né, como é que a justiça é representada. Aqui a gente tem um vitral. Esse vitral é da Faculdade de Direito da URGS. Então, aqueles de vocês que não conhecem, eu recomendo que visitem o prédio da Faculdade de Direito da URGS. É um prédio antigo, já tem mais de 100 anos. E ele tem esses vitrais. Um dos vitrais é um ventral central, junto à escadaria, o ventral representando a justiça. E a justiça ali é representada, essa é uma representação tradicional, né? A justiça é representada com uma balança, simbolizando a ponderação de razões, né? Ela está com os olhos vendados, quer dizer, ela não enxerga, enfim, não importa assim individualmente a classe social do indivíduo, a cor, a religião, o nome, a família. Ela tem que levar em consideração apenas o que a pessoa fez ou disse, né, na avaliação, na distribuição de justiça. E depois ela tem também ali na mão direita uma espada e um livro, né? Então a espada simboliza assim a aplicação da justiça, que é coercitiva, e o livro representa aí as leis, né, os códigos. Na foto do meio aqui a gente tem uma estátua americana. Essa não tem um livro, então isso é típico. As estátuas mais antigas não tinham os livros, né? E nos países anglo-saxônicos os livros não são tão importantes porque eles têm essa tradição assim da jurisprudência ser mais importante do que os códigos. E na foto da direita a gente tem uma estátua que está no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, junto ali à Praça da Matriz, do lado do Teatro São Pedro. Então, se vocês olharem na parede sul, ali, que dá para a Praça da Matriz, tem essa estátua ali da Justiça. Vocês veem que essa estátua da Justiça ali não tem a balança, só tem o livro e a espada. Então, são várias assim representações é interessante a gente avaliar, né, ver o que cada uma dessas simboliza, por que os artistas aí escolheram representar dessa maneira a justiça. Vocês notem que sempre essas estátuas de justiça são figuras femininas, né? Então também é interessante. Eu gostaria de saber de vocês assim, por que vocês acham, a gente pode discutir isso na aula de quarta-feira, por que vocês acham que
que a justiça é sempre representada como feminina. É, tem um filósofo romano medieval do século quinto, sexto, virado do século V para o século VI, chamado Boécio, que passou por algumas tribulações lá com os oficiais romanos e foi preso. E na prisão ele escreveu um livro que se chama A Consolação da Filosofia. É um livro excelente, vale a pena vocês conhecerem. A Consolação da Filosofia. E então ele está assim, passando por muitas dificuldades, né, na vida pessoal dele. E a filosofia vai consolar ele na prisão. Então ele escreve isso, né? Ele imagina assim a filosofia vindo consolar, e a filosofia aparece para ele também como uma figura feminina. Então é interessante, na nossa tradição cultural, a sabedoria é geralmente representada como uma figura feminina. E isso é interessante a gente explorar, né? Por que é uma figura feminina que representa sabedoria? E no caso aqui a justiça também, a aplicação da justiça é uma virtude, né? É um tipo de sabedoria. E, e é representada então tipicamente por uma figura feminina. Vamos ver por que isso na aula de quarta-feira. Bom, sobre o assunto aqui, nossa, assim, né, a gente tem o nosso ponto de partida eu acho, para discutir assuntos de justiça é o reconhecimento de que nós temos um sentimento de justiça, né? Eu já falei disso em outras aulas. A gente tem diversos sentimentos morais. A gente tem o sentimento de justiça. Quer dizer, são sentimentos porque eles independem de qualquer raciocínio ou pensamento, né? Quando a gente se depara com uma injustiça, a gente reage automaticamente. E a percepção de atos justos ou injustos despertam em nós emoções típicas, né? Então, tipicamente, a injustiça desperta na gente raiva. E a justiça desperta algum tipo de orgulho ou admiração. Da mesma maneira, a gente tem outros sentimentos morais, né? A gente tem compaixão, lealdade, respeito, sacralidade, liberdade. E cada um deles tem um registro emocional típico. E eles não são os mesmos, né? Então, é interessante assim, a gente observar, às vezes, que tipo de emoção uma determinada ação está produzindo na gente. E aí a gente pode identificar qual é o sentimento, né, que tá nos mobilizando naquele momento. Então, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa sendo maltratada, ou uma pessoa assim sofrendo, digamos, uma pessoa se machuca, maltratada, precisa de cuidado, está sozinha, né, isso nos desperta compaixão. E se a gente não consegue fazer isso para aquela pessoa, ou enfim, aquela pessoa está numa situação assim que ela não tem como ser ajudada, isso geralmente nos desperta tristeza, que é uma outra emoção, é diferente da raiva, né? E assim por diante. A gente tem registros emocionais típicos de cada um deles. E eles funcionam de maneira mais ou menos automática na gente, né? Então, mesmo que a gente não tenha nenhuma concepção de justiça, mesmo que a gente não tenha nenhuma filosofia, a gente tem esse ponto de partida comum, humano, que é distribuído em todo mundo, claro que em graus diferentes. Tem pessoas que são mais mobilizadas por um sentimento do que por outros, né? E a gente viu isso já quando eu falei do livro do Jonathan Haidt. Ele chama atenção, né, para esses sentimentos assim que ele considera básicos. É claro que a gente pode questionar a lista dele, que é esses 6 sentimentos aqui, mas parece que há mesmo um registro, é um fato, né, de que nós temos sentimentos morais e, em particular, o sentimento de justiça. E esses sentimentos evoluíram junto com com outras capacidades mentais nossas. Então, né, a nossa espécie desenvolveu habilidades mentais. Na evolução da nossa espécie não foram apenas os nossos corpos que evoluíram, né? A gente tem
enfim, nós temos 2 braços, 2 mãos, 5 dedos em cada mão e assim por diante, típica, 2 olhos, nariz e tal. Isso tudo foi sendo selecionado, foi evoluindo aí com a nossa espécie. Mas também a nossa mente evoluiu. E a evolução da nossa mente foi uma evolução para a cooperação. Algumas espécies animais evoluíram, se adaptaram ao ambiente, se tornando-se assim mais fortes ou mais resistentes às intempéries. Né? Nós, os seres humanos, são bastante, o nosso corpo é bastante assim vulnerável, né? Nós facilmente podemos morrer de frio, de fome, né? Nós não somos particularmente assim fortes ou resistentes quando comparados a outras espécies. Por exemplo, um chimpanzé adulto é aproximadamente 6 vezes mais forte do que um homem adulto. Então, numa luta física entre um ser humano e um chimpanzé, não haveria como um chimpanzé. Não haveria, os seres humanos não teriam chances, né, de vencer uma luta. Um chimpanzé pode facilmente quebrar, assim, sem muito esforço, o braço, uma perna de um ser humano. Então, eles são muito mais fortes do que nós, né? E isso é fácil de ver em outras espécies também. Mas nós somos bem mais inteligentes que os chimpanzés. E esse tipo de inteligência que a gente tem foi uma inteligência que se desenvolveu para a cooperação. Né? Então a gente tem assim muitos mecanismos de cooperação. Nossa vida é altamente cooperativa, diferente da vida dos chimpanzés. Os chimpanzés cooperam e outras espécies também cooperam entre eles, mas é uma cooperação bem mais limitada. O tipo de cooperação que a gente tem é uma cooperação em larga escala e que envolve pessoas estranhas. Então, toda a nossa cultura pode ser vista, né, como um grande assim, mecanismo de cooperação. A gente tem um mecanismo de troca de informações, é um mecanismo de transmissão de informação de uma geração para outra, é um mecanismo de resolução de problemas, é um mecanismos pelos quais nós dividimos tarefas. Algumas pessoas fazem algumas coisas, outras fazem outras. Isso é muito raro na natureza, né? Poucas espécies fazem isso. E nenhuma faz com o grau de sofisticação e com a abrangência que nós fazemos. Então, a gente tem uma vida social muito complexa e a vida social complexa e cooperativa, para funcionar, precisa de mecanismos psicológicos específicos. Então a gente tem que ter uma predisposição para a cooperação. E a gente tem isso, né? E em parte, então, esses sentimentos morais que nós temos permitem isso. E, na verdade, induzem isso, né? Então, as crianças pequenas já têm essa inclinação à cooperação. E para a cooperação funcionar, a gente precisa dessas digamos assim, dessas regras, né? Que são inicialmente automáticas. Então, regras de justiça, de lealdade, de respeito, de compaixão, né, de proteção aos mais fracos, de reconhecimento de algumas coisas como sendo muito valiosas ou sagradas ou puras, né, o sentimento também de liberdade, de não ser oprimido pelos outros. Tudo isso é inato na gente. Claro que isso evoluiu, isso pode ser que no futuro não seja assim, mas há alguns milênios é assim, né? E há um psicólogo evolutivo chamado Michael Tomasello. Eu deixei uma palestra dele na página da disciplina, para quem quiser conferir, Michael Tomasello, que recentemente vem escrevendo sobre a evolução da mente humana, e ele chama atenção para os estágios, né, desse desenvolvimento. E ele diz assim, olha, a nossa mente passou por 3 grandes estágios evolutivos e os 3 estão presentes na nossa mente contemporânea. Né? Então a gente tem um primeiro estágio que é, digamos assim, o que ele chama de intencionalidade individual, né? Que é de poder, digamos, reconhecer objetos no mundo, rastrear, identificar conexões causais, fazer alguns tipos de inferências. Né? Então, por exemplo, os chimpanzés têm isso.
outros animais também. Depois a gente passa por um segundo estágio, que é o que ele chama de uma intencionalidade conjunta, que é a capacidade que os seres humanos desenvolveram de rastrear os, os pensamentos, as crenças das outras pessoas, né? Então a gente consegue, por exemplo, olhando para os olhos de uma outra pessoa, identificar, saber o que está chamando a atenção dela, né? Então a gente consegue, digamos assim, elaborar uma mini teoria, uma concepção das crenças de outra pessoa, né? Então eu sei o que eu estou pensando, mas eu sei também o que as outras pessoas estão pensando. Eu posso inferir o que as outras pessoas estão pensando. Essa capacidade, que isso é o que se chama de teoria da mente, né? Isso é uma coisa que as crianças desenvolvem a partir dos 4 anos. A capacidade, por exemplo, de identificar mentiras. Então, isso é uma criança com menos de 2, 3 anos, ela não sabe que é uma mentira, ela não identifica mentira. Né? Para a gente identificar uma mentira, a gente tem que primeiro poder conceber que os pensamentos de outras pessoas são diferentes dos nossos pensamentos. Então, a ideia de que uma outra pessoa vê o mundo de uma perspectiva subjetiva própria. E isso os chimpanzés, outros animais não têm, ou se tem é algo muito rudimentar. Nos seres humanos, a partir de 4 anos, mais ou menos, as crianças já desenvolvem isso. Então, isso nos dá a capacidade de elaborar, digamos assim, contratos, fazer acordos, né? E de cooperar também. Né? Porque para haver cooperação, a gente tem que dizer, olha, eu faço isso, tu faz aquilo. Né? A gente consegue entender qual é o papel, a gente consegue distribuir funções, papéis diferentes, depois trocar de papéis. Então, essas brincadeiras de crianças, por exemplo, de pega-pega, esconde-esconde, isso já é um treinamento nisso, né? Porque isso envolve troca de funções. Primeiro eu desempenho uma função, que é de pegador, depois eu troco, outra pessoa é o pegador, ou enfim, esconde-esconde. Esses jogos de tabuleiro, às vezes tem isso também. Então a gente troca de funções. E vocês reparem as brincadeiras que um cachorro, um gato, enfim, outros animais fazem, chimpanzés, eles não têm essas trocas de funções, né? Eles todos fazem a mesma coisa o tempo inteiro. Ou vocês reparem como é que lobos caçam. Eles todos fazem a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso é diferente do tipo de trabalho que os seres humanos tipicamente desempenham, né? Nós distribuímos funções. Algumas pessoas fazem algumas coisas, outras pessoas fazem outras coisas. Algumas pessoas praticam agricultura, outros praticam indústria, outros comércio. Ou mesmo se a gente pensar numa sociedade de caçadores-coletores, né? Já havia divisão social do trabalho há mais, enfim, há 50 mil anos. Então, alguns indivíduos saem para caça, outros ficam cuidando das crianças ou protegendo o acampamento. Enfim, havia essa divisão. Claro que tu confia que as pessoas que foram lá caçar depois vão dividir o alimento contigo, né? Então, isso é típico de um arranjo humano. Mas para isso funcionar, a gente precisa de sentimentos morais já bem arraigados. Então, esses sentimentos morais foram selecionados. Nós, eles não são... Eles fazem parte hoje da nossa natureza, né? Então, houve um tempo, no início do século passado, em que se achava que a natureza humana é essencialmente plástica, quer dizer, ela é moldável, ela é produtos da educação, produto de condicionamentos, mas então que é produto da nossa cultura. Mas hoje o que os psicólogos e biólogos evolutivos dizem é que é o contrário. A cultura é um produto da nossa biologia, né? Claro que a gente pode ter um ciclo de retroalimentação. Então, o tipo de cultura que a gente tem, ela foi, de certa maneira, uma adaptação biológica. Né? Alguns animais desenvolveram a força física, a velocidade, a resistência ao frio, ao calor, nós desenvolvemos a cultura. Então, e por meio da cultura, a gente tem um comportamento assim altamente flexível, né? A gente pode usar roupas, a gente pode inventar ar-condicionado, a gente pode usar instrumentos de caça, a gente pode vencer um animal mais forte trabalhando em conjunto, cooperando e assim por diante. Então, a cultura é um produto da nossa evolução biológica. E
Então, a cultura que nós temos não é arbitrária. Ela funciona dentro de certas balizas. E não é qualquer cultura que nós podemos ter, né? Existem algumas regras, algumas normas que seriam inviáveis para os seres humanos, porque eles nos causariam nojo, ou raiva, ou revolta, ou simplesmente a gente não conseguiria viver com aquilo. Então, é claro que uma vez estabelecida uma determinada cultura, ela pode depois ganhar uma dinâmica própria, introduzir novas regras e modificar o nosso comportamento, né? Modificar inclusive o nosso corpo, como aconteceu, por exemplo, o caso típico da alimentação, né? Nós hoje estamos tão adaptados, ninguém nasce sabendo cozinhar, mas o alimento cozido para nós é tão importante que o nosso corpo está adaptado a isso, né? Então, depois dos seres humanos passarem a consumir alimentos cozidos, a nossa arcada dentária se modificou, o nosso intestino diminui de tamanho, porque quando a gente come o alimento cozido já é um alimento parcialmente digerido, digamos assim, né? Mais fácil de absorver. E então, um gorila, por exemplo, um chimpanzé, eles passam o dia inteiro se alimentando. E o intestino deles é muito, agora eu não lembro exatamente o número, mas é várias vezes maior do que o nosso intestino, né? Nós não, nós podemos, enfim, uma ou 2 horas é suficiente para que a gente obtenha todos os alimentos necessários, até menos, né? Para se sustentar durante um dia. A gente pode fazer 3 refeições, por exemplo, de 20 minutos, isso é suficiente. O chimpanzé, um gorila, passa um dia inteiro mastigando, né? Pensem, por exemplo, num cavalo, numa vaca, eles passam um dia inteiro pastando. Então, essas foram adaptações culturais. A gente não nasce sabendo cozinhar, mas isso é essencial para o tipo de corpo que nós temos, né? Então, a mesma coisa acontece com a moralidade. Ela foi uma adaptação, né, para a cooperação, mas depois ela ganha uma dinâmica própria. Da mesma maneira que a gente tem vários tipos de culinária, mundo afora, né, tem a culinária brasileira, e a culinária gaúcha, nordestina, e assim por diante, mineira, né, do norte e tal, as culinária japonesa, mexicana, e, enfim, muito diferentes umas das outras, mas não tanto, porque o tipo de nutrientes, né, a gente pode olhar para a diversidade de estilos de culinária que há mundo afora e achar, bom, mas tá vendo, isso não tem nada a ver um com o outro, né, relativo e tal. Mas na verdade não, porque o tipo de nutriente que seres humanos consomem aqui, ou no Japão, ou no México, na África, é o mesmo. Né? A gente precisa de proteína, a gente precisa de calorias e assim por diante. É claro que os temperos são diferentes, o modo de preparar é um pouco diferente, mas tem os elementos comuns são mais importantes. O tipo de alimento que a diferença, a gente não teria como viver com o tipo de alimento que uma vaca, um cavalo consome, que é pasto. A gente não tem como se alimentar de pasto, né? Mas a gente pode perfeitamente bem, qualquer um de nós, passar a vida comendo comida mexicana, ou comida japonesa, ou enfim, comida, sei lá, russa, ou alguma outra coisa. Então, há muito mais elementos comuns do que diferença. É a mesma coisa nas culturas, né? A gente pode olhar para as diferentes culturas e achar que são todas muito diferentes, os valores são diferentes, né? As normas, sei lá, a gente pode pensar assim nos casos mais extremados, né? As normas morais do Talibã são muito diferentes das normas morais de um grupo hippie da Califórnia, ou enfim, lá, sei lá, de um grupo de samurais japoneses, né? E assim por diante. Sim, é verdade que existem muitas diferenças, mas há também elementos comuns que são muito mais fortes, né? A gente ou muito mais salientes. Então, qualquer um de nós poderia ter, se tivesse nascido numa sociedade samurai, ou no Talibã, ou numa comunidade hippie, a gente poderia se adaptar a essas normas, né? Poderia viver como um deles. Nós nascemos no Brasil e a gente vive como brasileiros. Mas a gente não teria, por exemplo, como viver
numa sociedade, digamos assim, de cavalos ou de cobras ou aranhas, enfim, bichos que são muito diferentes da gente, né? É, enfim, a gente pode até atribuir normas morais a eles, mas elas são tão diferentes a nós que para nós seria complicadíssimo, né? Então, então é importante ver. Então, os biólogos e psicólogos evolutivos dos últimos 40, 50 anos vêm chamando atenção para isso, né? Que há, digamos assim, há traços comuns em todas as culturas e há uma natureza humana. Claro que essa natureza humana é plástica, ela pode se modificar, ela pode evoluir, né? O tipo de corpo e o tipo de cultura que nós temos e as normas morais que nós temos hoje são diferentes das normas que havia no passado. Mas há traços assim predominantes, universais ou quase universais, que caracterizam, né, a nossa espécie. E, bom, então a evolução da mente, voltando ao Tomazello, passou por 3 estágios, eu falei apenas os 2 primeiros. O terceiro é o que ele chama de intencionalidade coletiva. Então essa é a capacidade que nós temos e que outros animais não têm, que é não apenas de imaginar como é que o que uma outra pessoa está pensando, né, e de fazer acordos com ela, né, mas também o de conceber normas que estão acima do grupo, então normas coletivas. Então, né, a gente não apenas se expressa, por exemplo, linguisticamente de tal maneira que as outras pessoas possam nos entender, mas a gente reconhece que há regras do português, normas do português, que estão acima, né, de todos nós, quer dizer, que não são determinadas por mim. É claro que eu posso fazer um acordo aqui com uma pessoa e, e dizer, não, vamos falar vamos combinar que essa palavra tem um determinado significado só para nós aqui. A gente pode fazer isso, não tem problema. Mas a gente também reconhece que há certas regras que são do português e que são coletivas, digamos assim. A mesma coisa com relação às regras lógicas, né? Regras de inferência. A gente pode combinar, aceitar certas inferências, mas a gente reconhece que há certas regras lógicas que não são minhas ou tuas, que não são produtos de nenhum contrato, nenhum acordo, que são normas de pensamento, do pensamento mesmo, ou normas do conhecimento, talvez, também. E a mesma coisa com relação às normas morais, né? A gente reconhece contratos, acordos, assim, normas ou regras específicas que a gente estabelece em contextos específicos, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos normas que são, digamos assim, que transcendem ao grupo ao qual nós pertencemos e ao qual nós nos submetemos. Então, normas de justiça, normas de respeito, normas assim de cuidado com os outros e assim por diante. Então, né, essa ideia, né, a ideia é uma ideia, digamos assim, abstrata. Precisa ter capacidade mental para poder imaginar isso, né? Imaginar que nós somos regidos, nós estamos submetidos a normas, digamos assim, abstratas que estão acima de nós, né? Então isso é o que o Michael Tomazello chama de intencionalidade coletiva. E essas normas de intencionalidade coletiva, então, moldam, né, o nosso comportamento. Bom, no que diz respeito à justiça, um sentimento típico que a gente encontra assim, estatisticamente nas pessoas é o sentimento de que os prêmios, as recompensas pelas ações das pessoas, também as punições pelos crimes ou faltas cometidas, têm que ser proporcionais. Isso é algo que a gente encontra em quase todas as pessoas, em todas as culturas. Tende a haver uma certa proporcionalidade na distribuição das honrarias e das penas. Né? Então, se duas pessoas fazem o mesmo trabalho, elas merecem igual recompensa. A menos que haja alguma outra circunstância ali que intervenha. Né? Então, sei lá, né, que havia um acordo prévio que a distribuição seria diferente, ou uma pessoa
é dona da terra, e aí existe um acordo com essa pessoa que está trabalhando pelo salário, e assim por diante, né? Então, claro que, agora, se não há essas outras circunstâncias, né? Se a gente tem simplesmente uma situação igualitária, então, se as duas pessoas realizam a mesma tarefa, elas merecem igual recompensa. Mesma coisa para crimes. Se duas pessoas cometem o mesmo crime, a mesma falta, elas merecem penas iguais. Né? Então, a pena tem que ser proporcional ao, ao crime. Então, isso vale mesmo para aquelas legislações antigas, como, por exemplo, a famosa lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Essa ideia do olho por olho, dente por dente, que para nós hoje parece abominável, né? Mas ela introduziu, ela registra, né, uma regra de proporcionalidade. Quer dizer, se uma pessoa arranca o meu olho, eu teria direito de arrancar o olho da outra pessoa. E não mais do que isso, só isso, né? Em vez de aplicar uma pena, digamos, uma pena de morte, alguma coisa assim. Então, aí também, né, a gente já vê essa ideia de proporcionalidade. É claro que houve uma evolução dos conceitos de justiça ao longo da história, mas esse sentimento é um sentimento recorrente, tá, nas diversas manifestações culturais da ideia da ideia do sentimento de justiça. Bom, eu vou parar aqui, depois no próximo eu continuo com as concepções principais.